Já vimos o nosso resultado financeiro, né? Colocamos nas nossas informações certinhas no sistema, dos nossos valores, e agora nós vamos colocar a nossa forma de pagamento. Seria como o cliente pretende pagar, tá? Então a gente vai colocar aqui a possibilidade. A gente vai clicar nesse botãozinho de adicionar formas de pagamento. Nós já fizemos também a estrutura da forma de pagamento lá no nosso treinamento financeiro. Então, a gente cadastrou uma carteira, né? Deixamos o plano de conta certinho, para a gente poder fazer essa parte aqui da proposta sem ter problemas, né? Então, a gente tem aqui um campo de valor da primeira parcela. Esse campo e esse campo aqui, as condições de pagamento, eles não são campos obrigatórios, tá bom? Você pode ou não preencher. Condições de pagamento seria para você criar critérios para facilitar o seu dia a dia. Então, se eu clico aqui no maisinho, ele me dá aqui a opção de cadastrar uma nova condição, clico aqui, e aí não é obrigatório, tá, gente? Mas, por exemplo, eu quero que tenha uma opção de à vista, né? Então, eu coloco aqui à vista, aí eu coloco aqui que é uma parcela, porque é à vista. Forma de pagamento vai ser no Pix, por exemplo, que é à vista. Aqui o intervalo da primeira parcela, que é quando que ele pode pagar, né? Se ele fechar hoje, eu quero que ele pague amanhã. É à vista, é até amanhã. Então, uma parcela. Esse aqui manter a data do vencimento, dia do vencimento, né? Seria se fosse parcelado, então eu poderia colocar ali na descrição, parcelar 3 vezes. Aí eu colocaria no número de parcelas 3, forma de pagamento, aí aqui a gente escolhesse mesmo, pode ser boleto, Pix, né? Aqui o intervalo de dias é sempre quando eu quero qual que é a primeira parcela que eu quero qual que é a data, né, da primeira parcela. E aqui eu colocaria manter a data do vencimento, que aí, por exemplo, se a primeira parcela é amanhã, dia 16, as próximas duas, né, que vai ter, ele seria também pro dia 16 do próximo mês, dia 16 do outro mês, tá? Então, seria dessa forma. E aí, a gente pode aqui, eu só vou clicar aqui para ele desabilitar, né? E vamos salvar. Salvamos, ele já fica aqui habilitado para a gente selecionar. E aí, eu vou mostrar o que ele faz, tá? Se a gente cadastra essas condições, ele vem para cá e ele já preenche aqui embaixo. Ó. Então, é mais para facilitar o preenchimento ali embaixo, tá? Não é um campo obrigatório. Então, se vocês quiserem cadastrar todos os tipos de forma de pagamento que vocês costumam fazer com seus clientes, vocês podem cadastrar para facilitar o preenchimento desses campos, tá bom? É só para isso que ela funciona. Como ele já preencheu aqui, ó, eu poderia mudar mesmo assim, né? Eu poderia colocar, não, eu quero eu coloquei aqui à vista no Pix, mas ele vai pagar no boleto, e aí agora ele quer pagar, realmente é no dia 16 que vai ser a primeira parcela se ele fechar hoje, mas ele vai querer em 4 vezes, e ele vai pagar a primeira parcela sendo um valor maior, tá? Então, aqui a gente tem o valor de 47 mil, ele vai dividir em 4 vezes, só que a primeira parcela dessas 4, eu quero que ele pague lá um valor, ele disse que vai pagar 10 mil, ele vai pagar 10 mil de entrada, né? Então, esse aqui seria a nossa entrada. O plano de contas nós podemos preencher. Se vocês deixarem configurados na empresa o plano de contas padrão, para venda, por exemplo, ele sempre vai puxar aquele plano padrão, aí você não precisa preencher, tá? E a carteira também. Então, se você tiver uma carteira, um banco específico para vendas, você pode cadastrar, deixar configurado lá na empresa, como plano de contas padrão e banco padrão, né, carteira padrão, que aí ele sempre vai puxar, você não precisa preencher, você pode usar só condições, né, e ele vai preenchendo. Eu vou colocar aqui que é no Bradesco, que eu vou gerar esses boletos, tá? Então, venda de serviços e produtos, que é o tipo de venda que eu vou fazer. A carteira, aqui é o valor, ele sempre vai puxar o valor já do pedido, o nome do cliente também vai ser do pedido, então não precisamos mexer nesses campos. E aqui, se eu quiser mudar, né, e ele falar, o vencimento da primeira, eu quero fechar com você, mas eu vou te dar a resposta só daqui 3 dias. Aí você pode colocar que ele vai te dar a resposta lá no dia 18, né? Então, a primeira parcela seria no dia 18 e as demais vamos manter para o dia 18 também de cada mês, tá? Então, ele vai fazer primeira parcela de 10 mil, dividir as outras 3 parcelas, os outros 3 valores, né? Nessas 3 parcelas, tá bom? Aqui tem um campo de observação que seria para o financeiro, não vai aparecer para a proposta do cliente, tá? É mais para quem vai fazer o gerenciamento financeiro da sua empresa. Então, você pode colocar cliente
cliente, opa, deixa eu tirar isso. Cliente vai fazer pagamento inicial da primeira parcela no Pix, tá? Então, aqui a gente colocou boleto, mas a gente pode mudar depois para Pix. Vou salvar. Esse campo não é obrigatório, tá? É um campo mais para vocês terem uma análise melhor do sistema. E aí a gente vai salvar. Ele aparece aqui, financeiro gerado com sucesso. Salvamos ele ali. Ele gera as nossas parcelinhas. Todas ficam em previsão, porque a gente está fazendo um orçamento ainda, tá? Se você olhar lá em cima, a gente não saiu ainda da parte de orçamento. A gente ainda vai fazer as confirmações para poder fazer, esperar, né? A gente está aguardando o cliente confirmar se ele vai realmente fechar essa proposta com a gente, tá bom? Até porque a gente ainda nem mandou a nossa proposta, nós vamos mandar juntos quando a gente elaborar o nosso modelinho, tá bom? Então, aqui a gente fez a previsão, né, do que ele pode pagar. Se eu quiser mudar o vencimento, aqui o número do documento, o boleto, né? Então, isso aqui eu vou mudar, por exemplo, para Pix, tá? Então, a primeira parcela ele vai pagar no Pix. Vou colocar aqui. As demais, ele vai pagar em boletos, tá? Que vai ser vencimentos mais para frente, né? Ele colocou aqui, ó, 18/10, 18/11, 18/12. Então, tudo bem, ele vai pagar assim. E aí, ele vai fazer no boleto mesmo, que vai ficar melhor pra gente, tá bom? Então, essa seria a parte da forma de pagamento, tá bom? Caso você modifique, né? Aí você mandou a proposta e aí ele pediu para alterar alguma coisa aqui, você tem um botãozinho aqui que ajustar valores, tá? Então, se eu modificar algum valor aqui em cima da proposta, enquanto ele ainda é um orçamento, aparece um botãozinho amarelo para ajustar as parcelas, tá bom? Aí ele vai aparecer aqui em cima. Aí você consegue ajustar aqui e sem precisar fazer uma nova forma de pagamento, tá bom? Mas é dessa forma que a gente faz a forma de pagamento para o nosso cliente visualizar na proposta, tá bom?